Olá, bom dia a todos! Essa segunda-feira bem gostosa, 2 de setembro, o primeiro dia do programa nosso em setembro. Hoje um pouquinho mais frio, a Jéssica já tá ali olhando como é que tá o termômetro lá fora, porque hoje, amanhã começou aí com 8 graus em Toledo. Fazia tempo que a gente não tinha frio nem chuva, né? Como o fim de semana apontou aí. Estamos agora no momento com 17 graus, a previsão máxima é de 25 graus aqui para Toledo e região oeste do Paraná, com sol, vento e um pouquinho de frio ainda. Hoje nosso entrevistado vai ser o Dr. Charles, nutricionista. Ele vai falar a respeito da profissão de nutricionista. Não somente o que a gente conhece aqui, querendo enxugar a barriguinha, não sei o que. Ele vai falar o que é ser um nutricionista, quais são as funções de um nutricionista no mercado de trabalho, para você que está aí pensando o que eu vou fazer na minha profissão, qual carreira que eu vou seguir. Presta bem atenção na conversa de hoje, que ela vai poder te ajudar e muito a decidir caso você esteja pensando neste ramo de trabalho, porque foi dia do nutricionista, dia 31 de agosto, no sábado, então por isso que nós convidamos o Dr. Charles aqui para vir falar conosco a respeito desse assunto. Bom, rapidinho a gente vai passar aqui as informações que saíram no Jornal do Oeste nesse sábado e domingo, tá? A ADAPAR orientou sobre a destinação das embalagens de defensivos agrícolas. Isso tem sido um debate bem acentuado, bem agravante aí para a população que lida, né, com aí os nossos plantios na região, o que fazer para não prejudicar o solo, inclusive, nem o meio ambiente, o que fazer com esses resíduos, né? E não menos, a gente também está falando aqui sobre nutrição, já que o fim de semana foi marcado aí pelo Dia do Nutricionista e pelo Dia do Educador Físico. Parabéns também a todos os professores de Educação Física. A gente está falando aqui sobre os novos voos que estão acontecendo no estado do Paraná e tem também o aniversário de 14 anos do 19º Batalhão da Polícia Militar aqui em Toledo. Trazemos também uma matéria sobre as queimadas na Amazônia. E isso e muito mais você pode também se manter informado e atualizado no www.jornaldoeste.com.br. Bom dia, obrigada por você ter vindo até aqui. Imagina. A gente estava falando agora que ele mora em Cascavel e trabalha em Toledo. Sim, eu todos os dias pra cá. Qual que é a área que você atua hoje? Aqui em Toledo, eu sou servidor público, eu atuo na área de alimentação coletiva, né? Toledo tem vários projetos sociais aqui, então eu cuido dessa parte de encaminhamento de lanches saudáveis para esses projetos. Que vão desde as crianças, nos contraturnos que existem no município, até grupos de idosos, grupos de pastorais da criança, que tem a relação da pesagem das crianças. Então, toda essa questão social que envolve o que o município fornece, digamos que eu controlo essa parte. Então, a gente conhece nutrição e nutricionista, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a dieta. E como a gente já estava conversando antes, é importante tirar um pouco isso do pensamento. O nutricionista, ele age em áreas que a gente às vezes nem imagina que está lá, né? Bastante coisa. Bom, eu já sou um caso raro por ser nutricionista homem, né? A gente tem uma formação bem cercada por mulheres, né? Uns estudos recentes aí dizem que mais de 90% são mulheres. Então já é algo, né, já diferente, né, impacta um pouco. Mas a questão da dieta, eu acho que é só a porta de entrada, é por onde as pessoas nos veem. Mas é muito mais amplo, né? O nutricionista chega a atuar com política pública, que muda até a forma de uma nação inteira se alimentar, né? A questão da dieta, ir lá e pegar um cardápio, como que você vai alimentar durante a semana, nem é mais tão bem vista pelo nutricionista. A gente nem tenta olhar por esse lado, porque é algo que funciona muito momentaneamente. Então, a ideia é mudar o comportamento alimentar da pessoa. Então, existe atuação, sim, nas clínicas aí, para que a pessoa aprenda a comer de maneira correta. A famosa reeducação alimentar? Reeducação alimentar, né? Então, que já está se tornando um termo também bem conhecido. Que é bem diferente da dieta, porque não é algo impositivo, né? Eu não preciso, aquele papelzinho colado na geladeira, onde hoje eu como arroz, feijão, e se não tem arroz, feijão, eu tenho que me desesperar e correr comprar arroz e feijão, né? Então, a ideia é mudar isso, é fazer com que a pessoa entenda o que ela está comendo e ela faça as suas escolhas, né? A gente mostrar um caminho, mas com várias opções, né? E a pessoa em si tomar a sua decisão, né? E a nutrição, como você falou agora, age em várias áreas diferentes, né? Você, no local onde você trabalha, você tem que cuidar especificamente de um cardápio para uma situação de crianças de tal idade. É isso? Sim. E daí ali você tem que pensar
nas probabilidades de alimentação saudável e nutritiva. Essa aí é a área, até né, meio estranha, mas é a área que o nutricionista mais atua, que é a alimentação coletiva. Hoje, eu particularmente nunca tinha ouvido falar no termo alimentação coletiva, e ele... mas talvez o termo possa parecer assim, mas atua nos restaurantes, em hospitais, nas escolas, então toda a merenda escolar, então tudo isso passa por um nutricionista. Só que ele não trabalha de forma individual com a pessoa, tem um grupo, então eu preciso conseguir mandar um alimento para que atenda todo esse público, mas de uma maneira geral e não individual. É claro que dentro disso existem aquelas pessoas que têm restrições e algumas questões de alergia que a gente precisa atender de forma individual, mesmo numa alimentação coletiva. Mas a ideia por trás da alimentação coletiva é ter uma média e trabalhar em cima do que aquelas pessoas precisam, dependendo da idade, do tipo de trabalho. Então, por exemplo, um trabalho um pouco mais pesado, eu tenho que oferecer um tipo de alimentação, para uma criança é outro, para um idoso é outro. Então, a ideia é a gente entender como que funciona a vida dessa pessoa, mesmo de forma coletiva. Então, como que as crianças na escola, como que está acontecendo isso? Como que é o contexto do nosso município, do nosso estado, do nosso país, e assim criar os famosos cardápios aí para atender aquilo, né? E entra na alimentação coletiva, por exemplo, o cardápio dos restaurantes comunitários aqui da cidade, Sim. Os restaurantes de grandes indústrias que nós temos por aqui, também pode ser chamado... Sim, alimentação coletiva, exatamente. É justamente isso. Então, todos os restaurantes daqui, né, os restaurantes os municipais, né, os restaurantes públicos daqui, tem por trás um nutricionista que está elaborando o cardápio de acordo com a cultura do local também. Então não é só a parte de nutrientes, né, a gente não está só olhando ali para proteína, carboidrato, essas coisas técnicas assim, a gente está tentando olhar como que funciona a cultura do local. Então o nutricionista tem que ter uma visão mais ampla, né, dessas questões, para oferecer algo que seja da mesma forma saudável, mas gostoso também, né, porque a alimentação está vinculado com o prazer, né, ninguém gosta de comer só por comer, né? É algo que tem que trazer satisfação, né? E a nutrição, ela atua nessa área que nós vemos, que é o prato de comida, mas ela atua em outras áreas que são mais distantes de uma realidade que a gente até possa imaginar que está atuando, né? Que nem você estava comentando na área farmacêutica. Por exemplo, como é uma profissão relativamente nova, ela está crescendo, ela está se expandindo. Hoje a área farmacêutica com os fitoterápicos, né, os medicamentos naturais, né, é uma área nova da nutrição que há pouco tempo foi permitido. É preciso ter uma pós-graduação, uma especialização na área para poder atuar, mas sim, o nutricionista já pode estar atuando na questão de medicamentos, mesmo que de forma natural, né, os medicamentos naturais, mas o nutricionista está assim dentro dessa indústria que ele não é visto, digamos assim, né? As pessoas talvez pensem só na parte da medicina, né, mas o nutricionista está envolvido, né? Isso vai crescendo, né? Hoje a gente tem áreas assim, a nutrição esportiva é uma área que está ganhando muita força, assim. A gente vê todas as questões do esporte aí, times de futebol, times de basquete, esporte coletivo, olhando para isso, vendo a diferença que isso faz, né? Tipo, trazer uma alimentação adequada para um atleta, o quanto ele consegue melhorar, né, na sua atuação. Então é uma área nova também, relativamente, mas está ganhando muita força, assim. Eu tenho vários colegas que atuam só na nutrição esportiva, e não é só a questão da academia, porque também a gente tem nutricionista na academia. Não, tá lá num clube lá de futebol, ou até um atleta individual do atletismo, tem um nutricionista cuidando da alimentação para que ele tenha um melhor rendimento. Você falando de nutrição esportiva, eu tive um colega de trabalho que ele fazia a preparação para a corrida, e ele correu, agora eu não vou lembrar o nome da corrida, mas é uma corrida de 260 e poucos quilômetros. Uma ultramaratona. E dura quase uma semana, mais ou menos, um fim de semana, uma média de dias, assim. E ele ganhou, inclusive, acho que se não me engano foi em 2015, que ele ganhou o feito. E eu me recordo que a alimentação dele era toda regrada, baseada no que um nutricionista tinha orientado, que era adequado para o treino dele. E ele comia banana com casca. E eu dizia, eu não acredito que você está comendo banana com casca. Ele lavava a banana e comia a banana com casca. Então, o nutricionista ele consegue achar nutrição até onde é o mais inusitado, né? Porque assim, a gente pode pensar em talvez num atleta de ponta, eu ter que suplementar porque ele precisa de uma necessidade gigantesca de nutrientes, mas o nutricionista ali para tentar achar alguma outra solução também. É um caso específico, né? Eu não consigo entender
dos motivos todos por trás, mas com certeza ele absorveu vários nutrientes de uma casca de banana, que por sinal a gente joga fora e existem diversas maneiras de reaproveitar, né? Então é outra questão do nutricionista estar aí, ver a questão do reaproveitamento. A gente tem um desperdício muito grande de alimentos hoje no Brasil, né? Porque a gente a nutrição age nessa área também. Com certeza, a ideia é, a partir da educação nutricional vem para isso, para que a gente mostre para a população que tem muito mais além do arroz e feijão. A gente tem como ter variedade sem aumentar gastos, né? Porque a gente sabe que a realidade do Brasil não é tão boa assim, então a gente tem que... essa questão financeira também faz parte, né? Mas a diferença entre, por exemplo, a dieta de um atleta, que você me disse que é extremamente restritiva, né? E bem regradinha, de uma população geral, é porque a ideia do atleta é para aquele momento. Então, ele vai fazer essa ultramaratona. Ele precisa, alguns dias antes, ter uma alimentação muito específica. É claro que ele vem já controlando a alimentação dele desde o início dos seus treinos, mas naquele momento, às vezes um dia antes da corrida em si, ele tem um cardápio totalmente diferenciado da rotina dele. Então, por isso que a ideia de uma dieta para a população em geral não deve acontecer, porque a população tem uma vida contínua, todos os dias acontecem coisas, não é algo muito específico. Então, por isso, entender o que é uma boa alimentação sem ter regrinhas tão específicas é a melhor solução. E vocês atuam em quais áreas assim que estão ocultas, além da farmácia, né, ou dentro de um hospital dizendo o que um paciente pode ou não pode comer, né? Tem uma outra área aí que vocês atuam e que às vezes as pessoas falam, nossa, é um nutricionista que está agindo ali. Como eu falei, a profissão vai se moldando. Uma ideia que a gente vê muito é com a questão de emagrecimento, que não é tão oculto, mas é o que foi mudando. Quando eu me formei, a gente olhava muito mais para desnutrição. A gente tinha muito mais problema, por exemplo, no país de desnutrição do que obesidade. E hoje esse quadro mudou. Então a gente teve que se reinventar para poder lidar com uma população que tem aí mais de 20% da população obesa no Brasil. E a questão da fome a gente já diminuiu. Então, as coisas vão mudando, né? As questões de marketing. Hoje, o nutricionista trabalha na área de marketing. Um alimento para ser lançado passa em grandes empresas, passa pela mão do nutricionista. Até porque todo alimento hoje, obrigatoriamente, tem que conter ali as quantidades de nutrientes, nutricional, né? Que a pessoa que faz isso é o nutricionista. Então, está por trás de toda a indústria de alimentos, tanto para a criação de novos alimentos, ou quanto para essa questão de rotulagem, né? A gente tem também a parte das questões online hoje, né? A internet está aí, né? Então, é algo que não se podia antigamente, hoje já se pode. A gente já pode fazer atendimento online, né? Existem algumas regrinhas. O primeiro atendimento precisa ser presencial, mas a partir disso eu posso atender uma pessoa em qualquer lugar do mundo. Então, isso é muito novo, né? O acompanhamento, sim. Né? A gente tem ferramentas aí, né? A gente está ao vivo agora, né? Numa rede social, né? Então, que bom, né? Que bom que tem essa praticidade, com né? certeza, muitas pessoas não têm. Eu venho de uma cidade pequena, não tem nutricionista lá. Então, eu pensar, né? A pessoa vem toda vez, uma vez por cada 15 dias para outra cidade para fazer uma consulta com um nutricionista. Por que não usar a praticidade de uma... E a faculdade de nutrição hoje, ela tem qual é o tempo que o estudante fica? 4 anos? No mínimo 4 anos, né? A gente tem faculdade de 4 anos, tem faculdade de 6 anos. Então E são presenciais? São presenciais. Existe um movimento aí na questão da parte do EAD, né? Que eu até acho meio inevitável, até por essas questões, né? Assim, de um mundo digital, né? Mas ainda não tem nada muito concreto, assim, né? A gente tem muita pós-graduação, né? Pelo EAD, né? Mas a faculdade ainda está se estudando isso. Parece que existe até algumas polêmicas com isso. E como toda outra profissão, vocês têm como ser versátil, né? O que eu quiser, o que eu gostar mais dentro da universidade, eu posso me especializar depois com as pós-mestrados e tudo mais. Sim, com certeza. Daí você disse, né? A desnutrição era algo que chamava atenção, hoje a obesidade chama atenção e de repente seja algo que, eu entrei na faculdade de nutrição e gostei de atuar nessa área. O leque é muito grande, até a gente tentar ser muito generalista, eu acho até difícil, assim, né? Porque é muita coisa para você conseguir dar conta. Então, quando você afunila um pouquinho a tua visão, você consegue
ter uma especialização melhor naquilo, né? Hoje, por exemplo, a gente vê um mercado de consumo mudando, né? As pessoas deixando de comer um certo tipo de alimento, né? Eu bato bastante na tecla da questão da carne, né? Porque hoje tem muita gente parando de comer carne, então hoje eu vejo muitos colegas que são especializados em nutrição vegana, vegetariana, é algo impensável. Quando eu fiz minha faculdade, nem se cogitava a ideia de ter uma alimentação dessa maneira. Então é uma profissão que a gente tem que estar atualizado também. Totalmente. Assim, não é aquela coisa que... porque tem algumas profissões que a pessoa pode ir ler, atuar em alguma coisa a cada 1, 2 anos, fazer alguma reciclagem. Eu acho que também não pode. Eu acho que como qualquer área da ciência, é algo mutável. Não tem como a gente, essa é uma verdade absoluta. Se eu falar isso, já estou sendo incoerente, exatamente. Eu preciso estar me atualizando. Olhando para que lado que eu quero percorrer, minha trajetória e focando naquilo, mas eu preciso estar sempre me atualizando, senão eu fico para trás. Você falou ali das questões das pastorais, né? E da reutilização. A pastoral tem o melhor exemplo, né? De uma nutrição reaproveitável, né? Por conta da multimistura, né? A multimistura sempre foi envolto em polêmicas, assim, desde a minha faculdade. Porque, assim, a figura do nutricionista vem justamente para mostrar como que tem que se alimentar. E às vezes quando a gente faz misturas que não são adequadas, eu não tenho uma absorção de nutrientes. Quando eu ingiro um tipo de nutriente junto com o outro, às vezes um bloqueia o outro e a gente não tem essa absorção. Então a gente sempre tenta levar para o lado de uma alimentação mais natural, comer comida de verdade mesmo, sabe? Então a suplementação sempre vem em segundo plano, né? Mas eu entendo, porque as pastorais vêm justamente daquele processo que eu falei antes, da desnutrição, né? Então a gente tinha muita criança que literalmente morria por fome, por falta de nutriente. Então hoje, com esse quadro mudando, a gente tenta mudar essa visão também, de que talvez comer comida de verdade, comida que a gente vai lá na feira e compra, ou mesmo no mercado, mas que não tenha tanta embalagem, que tenha casca, é a melhor opção. A melhor opção. Tem alguma interação aí, Jéssica? Tem. O Eric está assistindo e o Márcio Jogador. Manda abraço pro senhor de Medianeira. Bom dia, Medianeira. MJ7. Bom dia, bom dia. Acompanhando o Jornal do Oeste. Muito bom. A gente tá vendo aqui no Instagram. Bom, a gente está aí nas redes sociais, no Facebook, no Instagram do Jornal do Oeste. Você pode acompanhar também todas as informações que a gente está conversando aqui amanhã na edição impressa, na matéria que a Aline ou a Janaí vão produzir aí para vocês terem um pouquinho mais de contato aí com a profissão de nutrição. E para fechar, assim, existe um sonho, algo que você espera que melhore na profissão, que vocês consigam, assim, algo que você almeja, que você acha que seria bacana acontecer? Olha, eu não digo que é um sonho, eu acho que já é uma realidade. Eu já vejo... Quando eu comecei a minha faculdade, era um sonho. O mundo vai mudar e vai começar a olhar para a saúde através da alimentação. Antes a gente não tinha muito disso. Mas hoje, eu acho que eu não conheço uma pessoa que não compreenda que uma alimentação faz parte da saúde e traz benefícios. Então, e muitos benefícios. Então, eu acho que é uma realidade. O mundo está mudando muito rápido. Então, acho que a profissão de nutricionista está aí já totalmente estabelecida, só tem a crescer. Então, a gente vê que, como eu falei, em áreas que a gente nem imaginava atuar, o nutricionista está lá e está mudando a realidade no país. Diversas políticas públicas foram propostas por nutricionistas e hoje a gente tem doenças que não tinha antigamente e que a gente nem se dá conta. A gente tem leis que fazem com que alimentos, por exemplo, toda farinha produzida no Brasil tem ferro, ela é suplementada, toda a farinha. Todo sal tem iodo. Isso é uma política pública que evitou diversas doenças, né? A questão da anemia da farinha, o iodo, doença de Bócio, que era uma doença que hoje ninguém sabe o que é, antigamente tinha um monte no país. Então, por quê? Porque teve alguém, um nutricionista, um conselho por trás de uma bancada para trabalhar e criar uma lei que muda a saúde de uma população sem ela nem saber às vezes, né? Então, consegue tirar também aquela história de bota um monte de enlatado dentro de uma escola, bota, né? Transformar isso totalmente. Você falou, numa política mais adequada, né? Hoje eu brinco, assim, quando eu ia para escola, né? Não sou tão velho assim, mas a realidade mudou muito rápido, assim. Quando eu tinha uma maçã, que isso acontecia uma vez a cada 3 meses, era uma alegria, porque senão era só enlatado ou nem tinha merenda. E hoje,
qualquer pessoa vá numa escola e veja o cardápio, veja como que é uma merenda. É de primeiro mundo, é fantástico. Dá até desespero de visitar. Se você for visitar uma escola por dia na semana, você engorda horrores, porque é só comida boa, né? Mudou muito a realidade. A gente tem... o país, né, conseguiu olhar para isso e ver a diferença que isso faz tanto na formação, né, de qualquer indivíduo, né? Então, eu evito gastos com o sistema público de saúde porque eu me precavejo a isso, né? Eu dou saúde antes de dar remédio, né? E o ambiente acadêmico tem aumentado, assim? Tem tido bastante opção aqui, pelo menos na região oeste? Tem. A gente vê hoje diversos mestrados, doutorados, que isso também que não existia há pouco tempo atrás, já surgindo, né? Faculdades internacionais atuando no país também para oferecer, né? Porque a gente ainda está caminhando, né? Mas a região aqui, a gente está numa região bem completa, né? De faculdades, né? Tem várias, né? Então a gente tem bastante opção na nutrição aqui. Que coisa boa. Charles, obrigada pela tua presença aqui. A gente queria trazer um pouquinho sobre a profissão e quem sabe a gente traz aí também um educador físico para falar dessa profissão que complementa a nutrição, né? Porque andam juntos, né? Sempre quando a questão da dieta que a gente começou, ela parte do princípio de que a pessoa vai fazer atividade física, porque senão... E eu nunca vi um educador físico falar assim, não, vamos fazer só exercício sem dizer que tem que fazer um acompanhamento nutricional ou vice-versa. O nutricionista vai dizer, então você come aqui, mas se você não fizer atividade física, a coisa vai... É uma profissão que complementa a outra nas suas áreas ali, né? Obrigada pela tua participação. Pessoal, se você quer saber um pouquinho mais a respeito dessa profissão, amanhã na edição impressa do Jornal do Oeste e no site www.jornaldoeste.com.br você pode acompanhar a entrevista que nós fizemos aqui com ele. Daqui a pouquinho a Jéssica já está colocando lá ou aqui pelas redes sociais do Jornal do Oeste também. E você que está procurando emprego, as vagas da Agência do Trabalhador aqui da cidade de Toledo já estão disponíveis também lá no site para você ver. E também dá uma conferida lá que parece que tem 2 goleiros do Brasil aqui que vão concorrer ao prêmio de melhores goleiros do mundo. Dá uma olhadinha lá que tá lá, né, Jéssica? Com certeza. Com certeza. Mais uma vez, muito obrigada. Você, nosso leitor e seguidor, fique ligadinho que sempre que dá, a gente está colocando uma novidade para você, tá bom? Um abraço a todos e até amanhã. Tchau, tchau.